Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Na Minha Quebrada. Esse projeto foi financiado pela Lei Aldir Blanc 2024 e o foco dele é trazer as potências das periferias, das comunidades tradicionais, ouvir as suas histórias, o que eles têm a dizer, o ponto de vista deles sobre a pauta do meio ambiente. Eu sou Fabiana Lima, sou produtora cultural e jornalista. E hoje eu estou assim com convidados incríveis, a minha amiga e parceira Glaucia, que já está aqui na caminhada há um tempo, o Mirim, que eu conheci há pouco tempo e aceitou participar. Estou muito feliz que vocês estejam aqui, tenham aceitado o meu convite. E aí eu gostaria que vocês também se apresentassem, a começar pela Glaucia. Obrigada, Fabiana, pelo convite, né? E estar dividindo aqui a mesa com o Mirim, melhor ainda, né? Então, hoje é o nosso primeiro encontro aqui e estreitando aí parcerias. Meu nome é Glaucia Adriane, eu sou produtora cultural, sou poeta, articuladora do Sarau na Quebrada. O Sarau na Quebrada é um coletivo que está inserido na periferia de Santo André, no Vila Suíça, há mais de 15 anos e... Estou aqui, né, na tentativa de passar um pouquinho sobre essa experiência, o que a gente tem desenvolvido lá na nossa quebrada, para poder falar um pouquinho dessas ideias que vêm surgindo, né, de movimentos sociais, de coletivos que estão lá no Jardim Santo André, né, em especial na Vila Suíça. Boa noite, meu nome é Elson, sou da etnia Guaranimbá e sou morador da aldeia Gurapaju. Moro, acho que 8, 9 anos já nessa aldeia e tenho bastante experiência sobre coisas de ser uma liderança dentro da aldeia, né? Ou você ser uma pessoa que tem muita responsabilidade pela sua comunidade. Então, acho que essa conversa de hoje vai ser muito boa. É isso. Eu tenho certeza que sim. E assim, quando eu pensei nas pessoas para fazer parte do meu projeto, né, eu pensei com muito cuidado. E eu queria mostrar o que a gente tem de contribuição dentro da periferia, porque eu sei que a gente faz muita coisa. E a gente fala muito da questão negra e tal, que é super importante. E a gente sempre tenta também aproximar outras pautas, como as pautas indígenas, mas nada melhor do que pessoas que vivem em aldeias, que têm as suas experiências para contar para a gente, né? E o Mirim, ele é da região ABC, tem uma aldeia. Muitas pessoas podem não saber que tem uma aldeia no ABC, em São Bernardo. Fala pra gente onde que é essa aldeia, como que ela se configura, quantas pessoas tem lá. Então, a minha aldeia fica na região do Pós-Balsa, né? No município de São Bernardo. E essa aldeia já existe há 12 anos, né? Começou no ano de 2012, quando uma liderança chamado Tumpa Marcos, ele é grande liderança até hoje, né? Ele mora agora no Litoral Sul. Então, ele conversou com a família dele, que é mais próximo, né? Porque a família dele, ou da esposa dele, era muito grande. E aí eles conversaram para atravessar a represa de São Paulo para o São Bernardo. Onde eles procuraram um espaço legal para ficar um pouco, né? Ou fazer uma nova aldeia. E aí eu acho que eles atravessaram e deu certo, né? Deu certo. Deu certo. E uma das aldeias que saiu primeiro, né? Na região de São Bernardo. Hoje em dia a gente está com 4 aldeias, né? Gurapaju, Sol Nascente, Pinheirotã e Nhamandu-Mirim. São 4 aldeias, né? Então a gente está em torno de... Acho que juntando 4 aldeias, vai dar uns 350 pessoas, moradores do Pós-Balsa, que é nas aldeias. Que resistem, né? Existe. E Mirim, conta pra gente como que é o dia a dia na aldeia. Quais são as principais atividades que vocês desenvolvem lá na aldeia? Acho que é o principal, né? O principal desenvolvimento das aldeias
é liderança, entre lideranças e moradores, e a gente chama Chamões, né? Chamões para nós seria o líder espiritual, né? Aquele que dá o conselho para todas as pessoas, e a gente ouve mais eles. Mas a nossa atividade mais conhecido nas aldeias é o trabalho mais coletivo, que a gente sempre tem, né? É uma liderança onde ele chama todo mundo e faz atividade mais coletivo, café da manhã, almoço, tem que ser mais coletivo, né? Onde todo mundo participa da atividade. Na limpeza da aldeia, ou quando tem evento cultural, ou quando tem visita, né, de não indígena, então a gente chama todo mundo para ele estar participando. Então essa seria mais o dia a dia nosso, né? E a gente não tem horário para fazer as coisas. Não é igual, ao aqui, né? Aqui. A gente está aqui, já está se tempo. Olha o tempo. E aí a gente não tem horário para fazer as coisas. Nem na rotina de casa, né? As mulheres não se preocupam com o horário, né? Para fazer atividade, para limpeza da casa, ou limpar ali, lavar roupa ali, porque sabe que no dia seguinte, se não terminou, no dia seguinte dá para fazer. A né? Gláucia então, vendo essa história e desejando, né? Uau. Seria maravilhoso. Nem para tomar café, nem para almoçar. Uau. A gente não tem. Gente. Né? Às vezes a maioria das pessoas que mora dentro da aldeia tem refeição 2 vezes por dia, né? Café da manhã lá para 8 horas, 9 horas ou 10 horas, mas café bem reforçado. A gente não tem problema de comer arroz e feijão no café, né? Que é para segurar até 3 horas, 4 horas da tarde. Então, 4 horas já é almoço e janta para nós, onde a gente já janta, né? Onde a gente come, depois a gente, quando é final do dia, a gente vai para a casa de reza que a gente tem, né? É igual a cidade, tem aquelas pessoas que não gostam de faltar nenhum dia na igreja. Então, na aldeia é a mesma coisa, né? Então, tem aquela pessoa que é bem religioso mesmo e que não quer faltar nenhum dia. Tendo pessoas ou não, a pessoa quer ir na casa de reza, né? Então, é assim, eu não sou muito religioso, né? Mas eu acredito em Deus, em Anderu, né? Que a gente fala. Eu sempre falo para minha esposa. A minha esposa gosta muito de participar da casa de reza, né? Aí ela pergunta, você não... Como que você pensa sobre Nhanderu, né? Mas ela fala em Guarani, né? Aí eu falo, não, eu acredito sim, mas eu não sou aquela pessoa... Para eu acreditar em Deus, eu não preciso ir todo dia para a casa de reza, né? Só basta eu acreditar. Então, eu sempre falo para ela isso. Mas eu não sou contra aquelas pessoas que é mais religioso também, né? Cada um faz o... Faz o seu jeito, né? Faz o seu jeito. Da sua né? forma de crença. Mirim, isso. Sabe uma coisa assim que me pegou na sua fala? Nós somos territórios muito próximos, né? Porque a gente também é do ABC, de Santo André, a gente sempre está em contato também com outras periferias, mas eu sinto assim que mesmo que a gente esteja próximos de região, a gente é muito distante, a gente ouve como, nossa, é tão diferente, como se a gente nunca tivesse ouvido, e isso eu acho isso estranho, né? Eu acho isso muito estranho. Você acredita que as pessoas de fora dessa aldeia, elas poderiam contribuir mais com o modo de vocês viverem? O que você pensa sobre isso, dessa distância? Não só geográfica, mas assim, das pessoas não entenderem, não saberem muito como vivem vocês. Eu acho que, para mim, né, a pessoa de fora que não é indígena deveria reconhecer mais, né? Reconhecer e acreditar que a gente não é muito diferente, né? A gente é diferente dentro da aldeia, né? Mas a gente conhece bastante coisa que não é do nosso, né?
Esse mundo da tecnologia a gente conhece bastante, a gente sabe manusear bem também, né? As próprias crianças conseguem usar já o celular, né? Dentro da aldeia. Então, isso para nós significa que, às vezes, quando a gente acha que... a gente pode achar que a gente é muito diferente, mas não é muito diferente, né? Se eu beliscar você, você vai sentir dor, né? E você me beliscar, eu também vou sentir dor. Então, é a mesma coisa. Então, a gente não é muito diferente. A gente é diferente na cultura, né? De a gente viver dentro da aldeia. Então, é muito diferente da cidade, né? Mas eu acho que falta muitas coisas, reconhecimento e mais respeito pela comunidade indígena, ou etnia indígena, né? Então, é isso. Ou seja, a gente que está distante, né? A gente que não se aproxima, a gente que não conhece, existe ali uma abertura. E aí você falou muito de coletivo, né? Falei da atividade principal. Eu entendi que a atividade principal era o coletivo. Isso eu achei massa. E apesar de nós estarmos, assim, um pouco fora da região, essa palavra ela é muito importante para mim no coletivo. As coisas se atravessam, né? E lá na comunidade, a gente é da periferia do Jardim Santo André, a gente usa muito essa palavra, do coletivo. Mas eu vejo que ainda é meio que desafiador. E aí eu queria saber da Gláucia, né? Porque a Gláucia, ela atua em várias frentes e sempre nessa linha do coletivo. Como que é trabalhar coletivamente? Como é que você vê? E isso diante do que o Mirim disse, né? Essa coletividade. Você acha que ela está consolidada? Você acha que é difícil? Você acha que é o caminho? Ou não é tão difícil assim nas comunidades periféricas? Eu sinto mais um sentido de coletividade. Como que você vê isso? Eu acho assim, essa questão da coletividade, ela existe, ela é fato, né? Principalmente das periferias. Não é uma coisa que é distante, até porque a gente sabe que no nosso dia a dia, muitas das vezes você precisa de algo, de alguém, e é no meio das pessoas que estão mais próximas de você que você vai conseguir esse apoio. É claro que a gente vem assim de uma lógica que é o tempo inteiro desconstruir essa ideia da coletividade, né? A gente vê muito essa coisa, muito individualista, mas na periferia isso não tá. E como acho que dentro da comunidade, né, indígena, como o Mirim está falando, isso ela acaba se reforçando, né? A gente está, por exemplo, nessa experiência dentro do sarau mesmo, observando vários movimentos no sentido de se aproximar da gente, e a gente também fazendo esse movimento de também tentar essa conciliação, né? Seja por meio de educação, seja por meio de equipamentos que são públicos, como o CRAS, seja por meio de outros grupos e coletivos que estão ao redor ou um pouco mais distante, porque sozinho não dá para fazer. Né? Então, a gente precisa desse contato, a gente precisa estar o tempo inteiro buscando. É fácil? Não, não é, mas é um desafio, mas também não é uma coisa assim impossível. Eu acho que existe mais uma lógica contrária para o tempo inteiro estar querendo dizer para a gente que não é possível isso do que possível. Mas eu vejo muito movimento mais a favor do que contra, sabe, Fabi? A gente está esses 15 anos e eu acho que tem, lógico, uma resistência coletiva nossa até para a gente suplantar a nossa própria experiência individual, que é coletiva, que passa por várias situações, porque acho que como aqui, como lá, também tem conflitos. Sim. Mas a gente tem que encontrar confluências mesmo de objetivos e de ideais, né? Para que a gente possa se sustentar. E acho que dentro da comunidade, dentro da periferia, essas coisas elas se dão muito fácil, né? Você vai ter que encontrar um jeito de pensar nas suas diferenças, mas encontrar modos para que você supere as dificuldades, para que você possa ter um objetivo lá na frente, né? Eu sei que você falou já bastante ali da dificuldade, né? De algumas dificuldades que é atuar, né, no coletivo. Mas, assim, quais são realmente os principais desafios de manter uma cena cultural independente, né? Você faz parte do Sarau na Quebrada, já são 15 anos. E dentro dessa história,
Qual foi o maior desafio para se manter? Talvez não tenha o maior, tiveram vários, assim, né? Conta um pouquinho, assim, dessa história, porque 15 anos é uma caminhada já, né? Deve ter muita história. Exatamente. Então, assim, acho que se a gente for ver a trajetória da gente quanto um coletivo, a gente já teve várias dificuldades. Elas ainda se mantêm, né? Então, assim, acho que uma das primeiras coisas é a gente pensar que não existe uma política pública para se manter coletivos como o nosso, que faz uma atividade permanente, mensal. Então, é necessário repensar essa questão da política pública na área cultural, né? Então, uma forma de um fomento que seja de forma integral para se manter um coletivo como esse e outros coletivos também. Porque é aquilo, a gente vive... primeiro que de forma autônoma para poder manter as nossas atividades, né? A gente hoje tem um espaço que é um espaço mantido por nós, né? Então, algumas vezes a gente consegue acessar alguns editais para poder dar conta de fazer as nossas atividades e também trazer outras pessoas para compor e também trabalhar com a gente, né? A gente agora recentemente acabou de fazer um filme para contar um pouco essa trajetória dos nossos 15 anos, mas não é uma coisa que é fácil, né? Então, agora a gente está nesse momento que a gente está pensando o que a gente vai fazer para o ano. Então, por quê? Porque a gente não tem renda para se manter. Então, acho que o maior desafio é essa questão da grana mesmo. Porque se isso se mantivesse, ficaria mais fácil. Porque a gente poderia estar trazendo mais pessoas, a gente poderia estar desenvolvendo uma atividade que já é potente, melhorar mais ainda. Não que a grana é só a grana por si só, mas ela é fundamental, porque não tem como, né, eu, por exemplo, tirar um amigo que ele é artista, porém ele é um trabalhador, nós somos trabalhadores da cultura. Então, assim, não posso trazer o Mirim, não posso trazer uma outra pessoa aqui sem que eu faça custeie alguma coisa, né? Porque que haja uma contrapartida. Que haja uma contrapartida, né? E que seja justa, né? Não vou trazer você aqui para, sei lá, para melhorar seu portfólio, qualquer coisa. Não, gente, as pessoas, elas comem, elas bebem, e se a pessoa está aqui, ela está minimamente deixando de fazer algum outro trabalho, né? Então, às vezes, eu até falo isso muito para os amigos, quando, vamos lá, né? Eu falo, olha, a gente pode chegar, se tiver como ser fortalecido, principalmente as pessoas que compõem, melhor, porque a pessoa vai mais confortável, né? Para poder fazer seu trabalho, né? Porque é um trabalho também isso, né? Somos trabalhadores nesse sentido, né? Com alguma coisa ali. Sim, com certeza. E Mirim, assim, algo assim que eu acho que, apesar da gente já ter falado muito de diversas formas, ainda existe uma mania de querer dizer, ele não é tão indígena, né? Porque usa tecnologia, né? Porque você falou, não, mas a gente também sabe usar a tecnologia. Existem essas formas bem violentas de deslegitimar as pessoas. Não, a pessoa não é tão indígena porque ela tem acesso a isso, porque ela vai na cidade. Mas o que eu queria perguntar é se vocês tentam manter alguma tradição dentro dessa aldeia, né? Lógico que vocês vão para outros lugares, fazem outras coisas, mas tem essa coisa do dia a dia de manter a ancestralidade. Como que se dá isso? Você falou da casa de oração, né? Sim, acho que tudo o que você falou aí faz sentido, porque se a gente anda de carro, as pessoas não acham que a gente deixou de ser índio já, né? Ou se você usar um celular muito mais avançado, eles acham que a gente já é rico. E aí tem todas essas coisas mesmo, né? E aí tem dentro das aldeias que é mais antigo, tem mais coisa, né? É bem estruturado já, né? É igual, tem posto de saúde, tem motorista para saúde, que é indígena, né? E dirige aquele carrão, caminhonete, essas coisas. E aí, quando os caras veem isso, eles falam, os índios estão tudo ricos. O governo está ajudando bastante eles, né? Então, tem essa coisa, tem mau olhar, né? Sempre tem.
sempre tem fora da aldeia e sempre tem dificuldade ou conflitos internos também, né? Que você falou, você mencionou aí. Então, tem essas coisas também. E qual que era o... Esqueci agora. A outra pergunta era... em meio a isso, né, que vocês usam carro, tecnologia, mas se vocês mantêm viva a tradição de vocês. Sempre tem. A gente tem a nossa fala, a gente fala só Guarani dentro da aldeia, a gente tem o canto e dança dentro da aldeia. Então, todos os dias, né, tem aquelas pessoas que vão para casa de reza, que cantam, né, e independente do que, se tem cerimônia ou não, eles vão sempre, né. E às vezes eu tenho vontade também. Se eu tiver vontade, eu vou lá e fico um pouquinho lá, né? Então, a gente está sempre fazendo isso. Então, essa é a nossa... Às vezes, a gente... Aqueles pouquinhos que estão ali, a gente conversa entre si, né? A gente a gente tem que viver para a gente não esquecer todas as coisas da nossa cultura, né? Mas, querendo ou não, a gente vai manter, né? Eu não acredito que um dia pode acabar, né? Então, porque a gente fala só Guarani lá. Então, a gente não fala em português, né? Então, acho que isso já é bastante. Eu hoje, assim, enxergo que a gente talvez esteja, assim, passando por um conflito de identidades, né? Mas, no fundo, mais do que isso... alguns grupos, como, né, pessoas indígenas, pessoas negras, o conflito deles maior, nosso, é de sobreviver, de poder existir à nossa maneira, né? A gente sabe quem a gente é, de onde a gente veio, o que a gente quer, mas eu acho que o conflito maior é esse, assim, né? Da gente se afirmar. E aí eu queria perguntar para a Gláucia, né? A Gláucia... falou o que ela faz, mas não falou de onde ela veio, nem onde ela quer chegar. E aí eu quero chegar em um ponto com ela, né? Como que é para você reafirmar sua identidade indígena dentro de uma cidade grande como Santo André? Ou melhor, na verdade, você se vê como indígena? Como que é essa questão para você? Isso é bem interessante, né, Fabi? Eu sou paraense, sou de Belém do Pará. A minha família é toda de lá. Já moro aqui em São Paulo, já tem, sei lá, mais de 20 anos, bem mais de 20 anos. E eu sempre me identifiquei com uma mulher indígena. Só que dentro da nossa construção, né? Primeiro que assim, lá em Belém, é fato isso. Na chegada aqui em São Paulo, isso ficou muito confuso ao mesmo tempo, porque era como se fosse... Porque para mim era normal ser o que eu sou em Belém. Para mim, primeiro que a gente tem pouco contato com gente branca, isso é fato. E aí, quando eu chego aqui em São Paulo, eu tenho um total estranhamento, porque tem um apontamento de uma coisa que para mim é natural, né, ser quem eu sou, e aí as pessoas me apontarem como tal. Eu falei, mas gente, como é que é isso, né? Como é diferente essa coisa da cultura, né, de um espaço para o outro. Isso para mim foi muito conflitante, porque é como se eu estivesse dentro de uma cidade, mas sendo um corpo estranho. Essa questão da autoafirmação, ela é algo que perpassa a minha existência toda. Porém, tem algumas coisas que vai me atravessando, que são as seguintes, né? Primeiro, eu, dentro da minha árvore genealógica, não consigo identificar, né, de qual povo que eu sou. Isso, para mim, já é uma coisa bem difícil. Se a gente for olhar outros povos, outros grupos, né, sua maioria branco, vamos colocar assim, de origem europeia, essa construção ela está toda dada, né? Essas pessoas elas têm ali papéis que dizem de onde elas são, de que terra, de que período, né? Então, isso para a gente é um pouco bem conflitante, porque primeiro que eu não consigo encontrar essa informação, né? Eu caço lá, vou procurando dentro da minha experiência, da minha família, e a gente sabe que tem, porém isso está de alguma forma apagada. E a gente sabe que isso é proposital, né? E até para trazer esses desconfortos até também para a gente, né?
Mas é algo que, assim, eu não consigo dizer que eu não tenho essa identidade indígena, não tenho a experiência com o mirim que tem isso, no caso, dentro da aldeia, constituído com a sua família. Mas a minha família é família indígena, né? O que eu não tenho é essa comprovação, mas eu acho que fica bem notório, né? Não é só a questão fenóptica, assim, né? Não é só isso, né? Tem todo um modo de vida, de ser, né? De estar também. Eu acredito muito nisso, né? A minha ancestralidade, ela está o tempo inteiro gritando, né? Então, eu acredito muito nesse sentido, que é uma coisa que não vai tirar o que eu sinto, né? Mesmo essa ideia de que a gente não tem essa informação com concretude, mas essa maneira como eu me sinto, eu não consigo me ver como uma mulher negra, eu não sou uma mulher branca, eu me coloco nesse lugar. E é esse lugar que eu pertenço, né? E aí eu entendi, assim, na sua fala, que isso se tornou um conflito quando você chegou aqui. Sim. Né? Que isso não existia e nem esse questionamento. Você tinha certeza de quem você era. Aí, de repente, você chegou aqui, caiu de paraquedas no Sarau na Quebrada. Não sei se foi tão de paraquedas, mas eu, pelo menos, assim... nasci aqui, mas também tem vários atravessamentos. Meus pais são nordestinos, sou uma mulher negra de periferia. Quando eu ocupo outros lugares, eu também nunca tive problema em estar na periferia, mas quando você vai para outro lugar, você fica se questionando quem eu sou, de onde que eu vim. Aquilo realmente cria um conflito. E atuar no coletivo me traz esse conforto, porque daí parece que pode ser que eu não saiba dizer quem é você, mas a gente vive coisas semelhantes que me faz sentir em casa, sabe? Aqui eu me pertenço. E aí eu queria que você dissesse um pouquinho como que é, assim, atuar dentro do coletivo, porque eu penso assim, que a gente fala muito essa coisa do coletivo e tal, projetos, assim, mas o que é? Uma ideia que vem, assim, uma vontade... intrínseca do ser humano, ou tipo, não, a gente tem um projeto que é para trazer melhorias para a comunidade. E se dentro dessas ações que vocês fazem, vocês acham que isso pode contribuir com outras pautas, por exemplo, com a do meio ambiente? A atuação da gente no Sarau, no caso, como eu disse, está lá na periferia. Ela vai dialogando, Fabi, com várias pautas. Primeiro que a gente faz um sarau temático, né? Então, mensalmente, todos os meses a gente faz o sarau, toda última sexta-feira do mês. Às vezes, nesses últimos tempos, a gente tem desenvolvido alguns que não são, mas no geral a gente faz. Nós já tivemos alguns que são com pauta que estão ligadas não só ligada à temática indígena, como também à temática de violência contra as mulheres, temática sobre o meio ambiente. Por quê? Porque a gente precisa fazer essas discussões, porque essas discussões elas afetam diretamente a gente, né? Então, seja violência policial, enfim, sobre trabalho. Porque é assim, muitas das vezes a gente não consegue ter a informação, que é uma informação, como posso dizer, mais transparente, uma informação que ela seja com criticidade. Muitas das vezes as informações elas chegam sempre com algum peso e alguma informação de favorecimento. Então, a gente quer sempre desconstruir algumas falas que já estão aí. Então, quando a gente pensa nessa ideia do sarau temático, por exemplo, é para fazer esses diálogos. E aí, pensando na questão do meio ambiente, a gente está num momento, principalmente na periferia, e a gente tem discutido isso e pensado e visto que a gente tem o quê? Um alto índice populacional, pessoas que estão ocupando várias áreas de forma irregular. A gente tem um déficit de habitação muito grande. A cidade de Santo André, né, tem onde a gente está lá localizado, há grandes áreas que são de APA, né, de preservação ambiental, porém a gente sabe que também avança ali as comunidades para dentro desses espaços, né? E também a gente tem visto o quê? Essa questão também, a questão da falta de água, que é algo que também o tempo inteiro também assola a periferia. Então, todas essas coisas que
Para alguns grupos, isso talvez não importe muito, mas para a gente importa, né? Porque isso impacta direto a vida das pessoas. E a gente precisa fazer essas discussões, né? Então, o sarau, ele vem nesse sentido, para fazer essas discussões, trazer as pessoas para poder estarem mais perto desses temas, até mesmo para poder juntos, né, de forma coletiva, assim atuar. Porque não tem como, né? Se acontece algo violento, isso é um compromisso de toda a nossa comunidade de poder tentar diminuir esses impactos, né? Sejam eles das violências das mais diversas, inclusive as violências ambientais, porque quem vai pagar o preço se a gente não cuidar, né, da nossa água, do nosso meio ambiente, é a gente mesmo. Os que vão ser primeiro tratorados com isso somos nós, né? Ou seja, a periferia, ela está intimamente ligada, né? A questão do meio ambiente, eu vejo muito isso, assim, quando a gente fala de racismo ambiental, que o pessoal está trazendo muito essa fala, né? Mas que a gente sente ali no dia a dia, na experiência, por exemplo, as pessoas mais pobres são empurradas para áreas de mananciais, não tem água para higienização. E aí o que eu vejo muito, quando a gente melhora esse ambiente, que a gente vai lá na luta, né? Faz lá o nosso barraco, puxa um gato dali para um... Aí, de repente, em algum momento, esse ambiente é melhorado. E aí vem a especulação imobiliária, né? Então, eu acho que essa pauta do meio ambiente está muito ligada, né? E o sarau, na quebrada, ele vai trazendo várias pautas que sempre se ligam, né? Nunca é uma coisa só. E aí, ainda falando assim de distância, Mirim, né? Embora você tenha falado que nós não somos diferentes realmente, né? Mas eu ainda sinto essa distância de falta de conhecimento mesmo, das pautas indígenas, como se fosse algo assim, cara, tá no nosso território e a gente não sabe, né? Poucas pessoas ouviram falar. Por isso que eu estou trazendo aqui, para mais pessoas ouvirem. E aí eu queria saber se no seu território vocês têm experiência assim, de trazer pessoas, as pessoas, se elas podem visitar o território de vocês, tem essas ações? Então, no nosso território tem sim. Como que fala aqui lá? Turismo? Que fica na internet, como que fala? Esqueci o nome. Tem um nome específico de site, né? Tem de um visita. site. Tem um site de visita. Ah, que legal. Do território Tenondeporã, né? Mas quem administra, Mirim? São vocês? Quem administra ali é a associação, né? Que foi criada para cuidar. Ou essa associação responde pelo Todos as Aldeias, né? Onde eles conseguem mandar... na verdade, a pessoa que quer fazer a visita entra nesse site e vai escolher a aldeia, né? Pode ser a aldeia de São Bernardo, pode ser a aldeia de São Paulo. E aí, esse site vai jogar direto para a aldeia que você quer visitar. E né? Como que são essas visitas? Você já acompanhou? Já fez alguma? Já, eu fazia bastante. Então, para fazer atividade, né? Que a gente chama... A gente não chama, não. A gente recebe, né? Então, pode ser de um dia, pode ser vivência de 2 dias, né? Dependendo da pessoa como que quer fazer a visita. Então, na atividade de um dia, a gente oferece caminhada para conhecer um pouco mais o território. A gente tem oficina de arco e flecha, onde a gente ensina né, como usar, para que serve. Então, a gente dá uma palestra sobre arco e flecha bem geral. Tem a pintura básica no rosto também, que a gente dá... A gente fala bastante qual a importância, o que significa. A gente está bem geral também. E palestra também. Palestra sobre... São grupos de adultos e crianças? Isso é em geral. Ah, legal. A Gláucia, entre tantas atividades, é arte educadora, né, também. Pedagoga. Ou melhor, talvez não seja a sua formação, mas ali no seu dia a dia tem a pedagogia ali no seu ensinamento. Como que você vê a educação, né, não formal na contribuição do entendimento dessas pautas que
que você discute, por exemplo, no Sarau na Quebrada, né? Fabi, é fundamental, né? Eu sou educadora social, já tem, sei lá, uns 20 anos. E no meu dia a dia a gente trabalha com percursos, né? Percursos formativos. E aí essas pautas, elas estão o tempo inteiro. E é muito interessante você trazendo isso, porque aí eu vou fazer uma fala das crianças, e as crianças falam assim, mas de novo? Eu falo, sim, de novo. Aí eu falo, mas por quê? Porque enquanto a gente não cuidar do meio ambiente, enquanto o racismo não acabar, enquanto não acabar o preconceito, a intolerância religiosa, a gente vai continuar falando dessas coisas, né? Porque, infelizmente, são coisas que ainda elas estão longe de acabar. Então, a gente tem que fazer ainda essa lição de casa, né? Então, as crianças, lógico, aí você vai mudando a metodologia, você vai mudando a forma como você vai conduzindo essas formas de ensinar e fazer essas trocas, né? Porque você também não está ali no papel de educador apenas, né? Para passar conhecimento, nem é uma troca, né? A criança ensina, você ensina e a gente vai ali se traçando o aprendizado, né? Então, é importante. Eu, assim, falo muito sobre essas questões. A gente está aí, né, à beira da COP30. A gente precisa fazer a discussão, só que um tanto quanto mais crítica, né? E até mesmo falar sobre essa questão dos povos indígenas, só para concluir, que é assim, sair dessa ideia muito mítica, né, Mirim? Porque muitas das vezes as pessoas acham que os indígenas estão lá no meio só da floresta amazônica, com aquela ideia muito ainda idealizada, que não é real. Então, eu o tempo inteiro tento desconstruir isso, né? E também tirar um pouco dessa responsabilidade o tempo inteiro que ficam colocando só para nós, quanto pessoas, assim, sociedade, que a responsabilidade do meio ambiente é só nossa. Não, é uma responsabilidade coletiva, inclusive das empresas, né? Enfim, do governo, porque senão fica só a gente, né? Querendo tomar banho de 2 minutos, enquanto que a gente está vendo aí um monte de empresa precisando, não, né? Roubando nossas águas para poder para os equipamentos não superaquecerem, né? Então, tem aí essas discussões que elas precisam ser feitas. E Glaucia, assim, já caminhando para o final, e ela trouxe uma coisa extremamente em voga, né? Que é a COP30, né? Todo mundo está falando, que vai acontecer lá na sua cidade. E eu acho, assim, importante. No entanto, como eu vejo assim, a nossa participação em pautas globais, a gente tão ausente, que eu, assim, fico um pouco de fora, sabe? Porque eu vejo que as nossas ações no nosso bairro, na nossa comunidade indígena, na nossa periferia, são muito importantes, né? E apesar de nós não estarmos lá, queria que vocês deixassem essa mensagem, né? Qual que é a importância das ações de vocês, o trabalho de você na aldeia, o seu trabalho também dentro da periferia, que não é só um trabalho, é importante, né? É importante para nós tudo isso. Não, a gente não faz só porque... não, a gente faz porque a gente gosta, porque é bom estar no coletivo. Mas eu não vou responder isso, é vocês. Olha lá, eu respondendo a pergunta que eu mesma fiz. Posso? Fabi, olha, eu acho que a gente tem uma experiência, né? E a gente tem experiência de grandes líderes, né? Que falam isso, né? O Krenak está aí, tem muita gente falando que melhor pode responder essa pergunta. A gente não tem outro planeta, a gente tem esse aqui, né? Então, a gente tem que cuidar dele. Então, essas pautas elas são importantes porque as pessoas precisam entender que, primeiro, os primeiros afetados vão sermos nós, né? Os mais de baixo, os povos tradicionais, os povos indígenas, a periferia, né? Então, a gente precisa, de alguma forma, trazer essa discussão para o nosso dia a dia. Porque quem tiver dinheiro, que puder sair, que é isso que eles estão tentando, né? O tempo inteiro, e que se eles forem, vai ser ótimo. Deixa a gente cuidar do planeta, né? Que é o que o Krenak fala, e eu acredito nisso, sabe? Muito, muito. Então, assim, é claro que não deixar do jeito que está, e também deixar pior, né? A gente tem que começar agora. Então, acho que esses movimentos, né?
O fato de, por exemplo, o Mirim estar lá recebendo, né, por meio desse turismo, levando pessoas para poder fazer essas vivências, isso é extremamente importante, porque isso aproxima. A gente lá no Sarau, quando a gente traz pessoas para poderem conhecer um pouco da realidade desses coletivos e conhecer um pouco também a periferia, seu modo de vida, e trazer essas discussões, isso também vai fazendo uma alteração. Ela é micro, né? A gente é um fragmento dentro dessa dimensão. Primeiro que a gente não tem os meios de comunicação para, talvez, unir mentes e corações. Nós temos esse momento agora no podcast, né? Na Minha Quebrada, para a gente disseminar nossas ideias. E é isso, acho que essas são as maneiras de furar esses grandes veículos de comunicação, né, para a gente poder passar a nossa ideia. Maravilha. Acho que para mim é importante isso. Acho que é bom. Eu acho não, né? A gente sempre usa esse acho, né? Acho que então é melhor a gente falar, reafirmar mesmo, reafirmar as coisas. E para mim é muito bom, é importante, muito importante para mim estar nesse trabalho, né? De liderança, eu tenho bastante experiência, né? Tem um momento bom, tem um momento ruim, né? Mas eu acho que para mim, só de trabalhar na coletividade junto com o pessoal que é morador da aldeia, você conduzindo ali, né? Aquela família, e aquela família sabe que você sabe fazer as coisas junto com eles. Então, só de ter reconhecimento, para mim já é muito bom, né? E ainda mais na coletividade, que é melhor ainda. Então, eu gosto de fazer muito, participar muito quando tem essa atividade, né? Então, para mim é muito bom. Ainda mais quando eu recebo visitas, as pessoas vêm. Se eu chamar, as pessoas vêm cantar. E não é igual outras pessoas. Tem outras pessoas que quando recebem visita, eles não vão, né? Eu acho que acho que é o costume com a pessoa, né? Porque a pessoa tem bastante, acho que é mais respeito também, pelo respeito que as pessoas vai, né? Ou conhece você. Então, para mim isso é muito bom, né? Então, a importância do meu trabalho, do meu atividade é isso. Mas tirando essa coisa de ser liderança, porque liderança não é brincadeira. Gente, eu estou muito feliz, assim, com esse momento nosso, essa troca que foi muito rica. E eu acho que fica, assim, um convite, um gostinho, né, desse podcast de estender, né, essa conversa, né? De conhecer o trabalho do Sarau na Quebrada, de visitar a aldeia também, não só de ouvir falar, mas esse querer de se aproximar, de conhecer. E é isso, fico assim feliz e quero convidar vocês para continuar aqui com a gente, seguindo as nossas redes, podcast da Minha Quebrada, curtindo, comentando. E é isso. Gente, obrigada. Obrigada a você, Fabi. Eu que agradeço. Obrigadão. Uhul! Acho que vocês terminaram com vontade de falar mais, né? Eu acordei.